Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. E a nossa viagem hoje é pelos 10 museus de guerra que você tem que visitar antes de morrer. Como vocês já sabem, nós aqui do Viagem pela História organizamos roteiros com foco na história militar, pelos campos de batalha da Europa, da América ou da África. E nessas viagens nós temos a oportunidade de visitar museus, além de visitar memoriais e o próprio campo de batalha em si. Mas é nos museus que a gente encontra a maior parte da coleção do que sobrou daquelas batalhas. Então é uma verdadeira jornada através de objetos, de itens, de veículos, de uniformes, de quem esteve combatendo naqueles locais. Portanto, nesse programa eu quis trazer para vocês os 10 melhores museus que nós visitamos nessas jornadas. Não estou dizendo que são os 10 melhores museus de guerra ou museus militares do mundo, mas são os 10 melhores museus que visitamos ao longo de todas as jornadas aqui do Viagem pela História. Então vamos lá conferir. Attention, feu! Feu! O primeiro museu da nossa lista é um museu obrigatório para quem vai à Bélgica, porque ali foi travada a batalha que moldou a Europa como a gente conhece hoje. É o Museu da Batalha de Waterloo, que fica, obviamente, ao lado do campo de batalha de Waterloo. Um museu extremamente bem cuidado, um lugar prazeroso de se visitar e que você faz toda uma travessia pela história que levou ao confronto das monarquias absolutistas com Napoleão Bonaparte após ele fugir da ilha de Elba. Portanto, visitar Waterloo é aprender muito sobre a Europa. Então você tem desde a prensa que imprimia os manifestos e os livros dos revolucionários, até a guilhotina que cortava a cabeça dos reis e dos nobres franceses. A coleção do museu é bem bacana, ela conta numa linha evolutiva, dispostos de uma maneira moderna, até o nosso Dom João VI, que era o rei de Portugal e fugiu e veio para o Brasil em 1805, fugindo de Napoleão, até ele está lá no museu. Existem coisas muito interessantes, como a própria prensa e a guilhotina, que são virtuais, mas são bem reais, né? Você vê a cabeça caindo no cesto. Os quadros não são pinturas, são quadros vivos que tem das principais cenas, como a Batalha de Trafalgar, que foi uma batalha naval que também ajudou a definir o limite da extensão do poder de Napoleão. Os quadros são vivos, são animados. Depois você parte para o display, onde estão os soldados franceses, e ao passar por eles parece que você está marchando junto com os soldados em direção ao campo de batalha. E ali tem uniforme, espadas, canhões, fuzis, mosquetes, todos muito bem dispostos. E tem também um cinema que tem um filme em 4D que explica bastante o que foi a Batalha de Waterloo. E depois o visitante ainda tem a oportunidade de visitar o museu aqui em Waterloo. Uma experiência histórica, é onde você aprende mais um pouco sobre essa batalha tão decisiva para a Europa, para o futuro da humanidade. Muita coisa se definiu aqui em Waterloo. De Waterloo a Paris, nossa próxima parada, a distância não é tão grande assim. E ali em Paris você pode continuar essa história da Batalha de Waterloo visitando o Museu d'Armée, que fica no Hotel dos Inválidos, em Paris. Esse museu ele é dividido em 5 fatias, em 5 partes. Uma delas é sobre Napoleão, e aí você continua, faz a ligação entre Waterloo e o Museu d'Armée.
E as outras é sobre a resistência francesa na Segunda Guerra Mundial, sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre a Segunda Guerra Mundial e voltando um pouco mais no tempo sobre a época dos cavaleiros e suas armaduras fantásticas, como vocês vão ver no vídeo. O Museu d'Armée é imperdível quando você está em Paris. Hoje isso aqui virou um grande complexo, o complexo dos Invalides. Além da tumba de Napoleão, abriga também vários museus das Forças Armadas francesas, divididos em vários segmentos. Esse museu ele é dedicado a armaduras, canhões, armas do século XV até o século XVIII. Logicamente ele tem muitas armaduras de vários modelos, desde armaduras dos reis da época como armaduras de soldado comum. E também expõe arma que desativou ou que tirou toda a eficiência da armadura, que são, logicamente, os canhões. E tem canhões aqui de todo tamanho. Parte do museu dedicada à Primeira e Segunda Guerra Mundial são um pouco diferentes daqueles que a gente viu na Holanda, na Bélgica e mesmo na França. Não tem grandes canhões, tanques de guerra, grandes aviões, mas tem uma história muito bem contada. Os gráficos são fantásticos e os uniformes são reproduzidos fielmente, são originais. E as armas, metralhadoras, armas portáteis que estão aqui também são muito representativas. É um longo caminho, você sobe por 3 andares, tem 2 bombas, uma V1 e uma V2 ao lado dos corredores principais. Leva um bom tempo porque você quer apreciar tudo, pouquinho a pouquinho, ler um pouquinho de cada coisa. Novamente se toca na questão da resistência francesa, mas muito pouco se fala da colaboração francesa. Mas os mapas são autoexplicativos, então está ali para qualquer um que quiser ver. Vale muito a pena também esse museu, quando você estiver em Paris e quiser aprender um pouco de história, vem aqui para os Inválidos. A França sob ocupação nazista e a libertação da França. Esse é o tema de uma das alas aqui do Museu dos Inválidos. Um tema que aborda algo polêmico, porque parte da França colaborou com os alemães, outra parte resistiu aos alemães. É lógico que aqui, nessa sessão, eles tratam mais da resistência, mostrando que houve uma luta contra os alemães, até a chegada dos aliados. Mas também aborda a questão da colaboração com uma parte do museu. Continuando na França, mas saltando já para o dia D, em 1944, estivemos na Normandia com um grupo, iremos voltar agora em 2021 e também em 2022, então fica o convite para que você se integre ao nosso grupo nessas próximas jornadas e a gente pode visitar esses lugares maravilhosos que você está vendo aí. Estivemos então em toda a Normandia. E na Normandia, local dos desembarques em 1944, existem vários museus referentes ao desembarque e à luta pelo controle da Normandia. E também falando um pouco da ocupação alemã que é anterior ao desembarque. Pois bem, lá existem vários museus, como o Museu do Paraquedista em Saint-Mère-Éclise, o Overlord Museum, que fica na praia de Omaha, mas eu tinha que escolher um entre todos para destacar aqui. Eu vou dar o destaque para o Museu do Desembarque, que fica na praia de Utah Beach. Um museu completo que pega todo o panorama desde o início da Segunda Guerra Mundial até a libertação da Normandia e do desembarque ali naquelas praias. Visitar a Normandia é algo incrível, é algo que nos dá, assim, para nós que gostamos muito de história militar, nos dá um sentimento diferente, nos dá uma vivência real do que aconteceu. E nós estaremos voltando, como eu disse, em 2021 e 2022 para ver um pouco de tudo isso que você vai ver no vídeo agora.
Pessoal, esse é o Museu do Desembarque aqui na praia de Utah. É um museu bem bacana, ele tem o dia a dia dos franceses sob a ocupação alemã, depois a chegada das tropas, como isso interferiu na vida dos franceses, a resistência perseguida pelos alemães, tudo documentado, fotos, revistas, armas, armamento, equipamentos, etc. Mas a principal atração do museu é esse avião B-26 Liberator, como ele era chamado, que é o avião que bombardeou essa região, que fez todo o trabalho, alguns até pilotados por pilotos franceses, na maioria eram americanos e ingleses, e eles bombardearam toda essa região. O B-26 aqui preservado participou dessas missões, faz parte da história da invasão aqui, porque também no dia D esse bombardeiro atuou atacando aqui essa região. Nessa jornada que fazemos, da França a gente vai para a Holanda. E na Holanda, entre tantos locais importantes, visitaremos a cidade de Arnhem, onde aconteceu a batalha pela famosa Ponte Longe Demais. Em Arnhem existe um museu também imperdível, que é o Museu Hartenstein. Hartenstein era um hotel que ficava em Arnhem, onde as tropas britânicas fizeram como um quartel-general. E ali também serviu como hospital para tratar dos britânicos feridos durante os combates pelas pontes ali na Holanda, principalmente a ponte de Arnhem. Pois bem, após a guerra, esse museu, e foi também aonde os britânicos se renderam aos alemães. Após a guerra, o hotel foi transformado num museu, e esse museu nos conta toda a história dos combates que aconteceram naquela parte da Holanda. Visitar o Museu Hartenstein é prestar uma homenagem àqueles valorosos soldados nessa dura derrota. Bom, pessoal, a gente está agora no Museu Hartenstein, o Museu das Tropas Airborne, que lutaram aqui em Arnhem, na Holanda, na tentativa de capturar a ponte de Arnhem, a famosa Ponte Longe Demais. Esse museu está situado no antigo hotel, onde as tropas britânicas se aquartelaram e depois serviu também como hospital. E foi aqui que houve a rendição das tropas britânicas e alguns americanos aos alemães, que impediram o avanço aliado. O museu é bem bacana. A batalha, que completa agora 75 anos, tem aqui o seu referencial mais forte. De Arnhem, na Holanda, nós seguimos para Bastogne, na Bélgica. Todo mundo conhece a famosa Batalha do Bulge, que aconteceu ali naquela parte da Bélgica no inverno de 1944. Em Bastogne existem 3 museus: o Bastogne Barracks, o Museu da 101ª Divisão Aerotransportada Americana e o Bastogne War Museum. Este museu, o Bastogne War Museum, é um museu mais completo dos 3, por isso que eu vou destacar aqui, mas qualquer um dos 3 que você visitar, ele tem a sua importância dentro do contexto histórico da Batalha das Ardenas. Especificamente no Bastogne War Museum, que fica ao lado do memorial, do Mar da Somme Memorial, que marca a vitória aliada contra os alemães naquela batalha, nesse museu você tem um panorama completo também de todo o envolvimento da região, da Bélgica, na Segunda Guerra Mundial, desde a ascensão de Hitler ao poder e todas as batalhas que foram sendo travadas pelos alemães, até culminar nessa batalha que foi praticamente a última ofensiva alemã durante a Segunda Guerra Mundial. O museu é bem completo, tem uma boa estrutura e tem até uma projeção em 4D que é muito interessante e vale a pena a visita, e ele está aí dentro dessa lista dos top 10 museus de guerra que nós já visitamos.
O Bastogne War Museum, ele começa com vários displays que vai contando a história da guerra, inclusive com um filme 3D. E é autoexplicativo, você não precisa ser um profundo conhecedor da história da Segunda Guerra para entender todo o processo de evolução do conflito. Citando os principais líderes como Adolf Hitler, Stalin, De Gaulle, que é muito valorizado por ser aqui francês, Eisenhower, e daí vão falando da evolução do conflito, misturando com equipamentos, uniformes, e isso te dá um painel mais completo assim de como a guerra evoluiu. Viajando um pouco mais, indo um pouquinho mais longe, agora no Egito, ali existe um campo de batalha, parte dele está bem preservado, de uma batalha decisiva na Segunda Guerra Mundial, que foi a Batalha de El Alamein. Em El Alamein, além de parte do campo de batalha preservado, você tem também os cemitérios alemães, britânicos e cemitério italiano, e tem o Museu da Batalha de El Alamein. É um museu muito completo, um museu que tem equipamentos originais que foram retirados do campo de batalha e colocados na exposição, por isso que alguns deles estão danificados, já com marcas da guerra, né? Não é o tempo que fez aquele estrago no tanque, ou no canhão, ou no avião, mas são marcas da guerra, então isso aumenta o valor daquela peça, porque aquela peça esteve na batalha de El Alamein. E esses equipamentos estão expostos do lado externo. E do lado interno do museu, você tem uma coleção de memorabilia espetacular da Batalha de El Alamein. Desde uniformes, motocicletas, armamentos, medalhas, recortes de jornal, bandeiras usadas pelos próprios regimentos, e até peças pessoais de Erwin Rommel, o general alemão, ou do general Montgomery, o general britânico que comandava as tropas britânicas. A visita em El Alamein é uma visita altamente recomendada, porque a história ali está preservada de uma maneira real, de uma maneira tocante, né? Não é uma coisa apenas para turista, né? É um museu aparentemente simples, mas que merece muito estar dentro da nossa lista porque a sua coleção é muito rica. Do Egito vamos para Israel, por que não? É próximo, geralmente você faz uma visita ao Egito e já inclui a Jordânia e Israel junto, pelo menos no nosso roteiro é assim que fazemos. E você está convidado, hein? Em 2022 estaremos voltando a Egito, Israel e Jordânia. Um dos melhores museus de Israel, e lá tem o Museu do Holocausto, tem o Museu da Aviação Israelense, mas um muito impactante é o Museu de Latrum. Latrum era uma antiga base israelense, que aliás é base israelense até hoje. Ali ainda existe um destacamento que patrulha e vigia a estrada que liga Tel Aviv a Jerusalém. É um ponto estratégico, um ponto onde aconteceram lutas reais e que hoje concentra uma coleção de mais de 150 veículos blindados, tanques de guerra, veículos leves, peças de artilharia, estão todos ali expostos, desde blindados da Segunda Guerra Mundial até o mais moderno blindado das forças israelenses, que é o Merkava 4. E os tanques estão expostos de uma maneira que você pode interagir, você pode se aproximar, você pode subir no tanque. Então é um museu que muitos apreciadores de história militar sempre colocam aí na sua lista de top, e está na minha lista também de top 10 museus de guerra.
história, blindados, tanques de guerra, esse lugar é um pequeno paraíso. É a base de Latrum, que fica entre Tel Aviv e Jerusalém, aqui em Israel. A base é um museu ao céu aberto, basicamente. Aqui ocorreram combates durante a Guerra da Independência e outros conflitos, mas hoje ela guarda o memorial desses e de muitos outros conflitos, inclusive da Segunda Guerra Mundial. São dezenas de tanques de guerra, onde você pode ter o acesso, tirar fotos, subir em cima do tanque. Enfim, isso aqui é uma Disneylandia. De Israel, vamos para a América, vamos para os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm muitos museus de guerra que são muito interessantes, museus tecnológicos que englobam muito equipamento de guerra. Em Nova York você tem o porta-aviões, que tem alguns aviões como o SR-71 ali expostos, mas um museu específico sobre a história da guerra, o maior e melhor dos Estados Unidos, está em New Orleans. É o Museu Nacional da Segunda Guerra, que tivemos a oportunidade de visitar, um museu que foi pensado e criado por Stephen Ambrose, aquele que escreveu o Band of Brothers, um famoso autor americano, e também pelo diretor Steven Spielberg e pelo ator Tom Hanks, que você conhece aí dos filmes como O Resgate do Soldado Ryan. Pois bem, esse museu, o Museu Nacional da Segunda Guerra Mundial, em New Orleans, é um museu imperdível, grandioso, com 5 blocos de construção, com aviões, tanques, fardamento, armamento, uniformes, enfim, tudo o que é relacionado à participação americana nos 2 teatros de guerra, no Pacífico e na Europa Ocidental, está ali representado. Então, ele mais do que merece estar também na nossa lista. É um museu que está localizado no Distrito Comercial Central de New Orleans, no estado da Louisiana, nos Estados Unidos. O endereço é na Andrew Higgins Drive, entre Camp Street e Magazine Street. É bem fácil de chegar. O museu concentra-se na contribuição dos Estados Unidos para a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Ele é afiliado ao Smithsonian Museum, que é um complexo de vários museus que existe nos Estados Unidos. Foi inaugurado em 6 de junho de 2000, no 56º aniversário do dia D. Além do museu, você tem o Boeing Center, que é onde estão os aviões. Esse museu ele tem várias aeronaves instaladas. É o maior prédio de todo o complexo de prédios do museu. Tudo isso daí foi construído com uma doação de $15 milhões da Boeing Company e com uma doação de $20 milhões do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Existe também outras alas do museu, como a Road to Berlin, a Estrada para Berlim, o pavilhão Campanhas de Coragem, que tem um foco no teatro de guerra europeu. Existe também uma outra parte que chama Road to Tokyo, a Estrada para Tóquio, dentro do mesmo pavilhão. Só que aí o foco é a Guerra do Pacífico. Você gasta ali 3 horas fácil, ou até mais, visitando tudo, assistindo os filmes, interagindo com tudo que o museu proporciona. É uma experiência única. E se você quiser, você pode ir com o nosso grupo. Estaremos visitando esses campos de batalhas e também esses museus em 2021 e em 2022. Entre em contato, mostre qual o seu interesse e a gente te coloca em um dos nossos grupos para visitar estas joias, verdadeiros pedaços da história. Os 2 últimos museus ficam na Inglaterra e não ficaram por último à toa. Para mim, são 2 museus realmente imperdíveis. Tá? O primeiro deles é o Museu do Tanque em Bovington.
Bovington é uma cidade que fica a 2 horas e meia de trem a partir de Londres, no sul da Inglaterra. E o Tank Museum ali está localizado. O Tank Museum é considerado o top 3 dos museus de blindados que tem no mundo hoje. Esse museu, para mim, é o melhor de todos os museus de tanques de guerra que você pode visitar. Os britânicos são muito cuidadosos com a organização e a manutenção dos tanques. A maioria é operacional e eles têm o Tank Fest, que são 2 dias em setembro, em que eles fazem a apresentação. Existe uma arquibancada, um estádio onde os tanques se locomovem, se movimentam, simulam combate, e você vê os tanques que você vê no museu durante o ano. Uma vez por ano eles saem para dar uma voltinha no estádio e aí todo mundo aprecia. Desde tanques como o Mark I, Mark II, da Primeira Guerra Mundial, até tanques modernos como o Leopard 2, como o Chieftain e outros tanques. Esses blindados ficam expostos de uma maneira separada por temas. Então você tem a parte dos tanques da Primeira Guerra Mundial, entre as 2 guerras, os tanques da Segunda Guerra Mundial, começando por uma Tiger Collection, que tem os tanques alemães que eles chamam de Tiger, os Tigers, Tiger 1, Tiger 2, etc., expostos conjuntamente, e tanques mais modernos. Você gasta ali um dia inteiro para percorrer todas as instalações e sai de lá maravilhado e extasiado. Não se esqueça, Tank Museum em Bovington. Os tanques da Primeira Guerra Mundial eram maciços, gigantes, lentos, mal armados, mas eles tinham uma defesa contra as metralhadoras que estavam nas trincheiras. Foi a única coisa que conseguiu romper a Guerra das Trincheiras. Por isso esses monstros foram tão decisivos e por isso que eles estão expostos aqui no Museu do Tanque em Bovington. Gente, agora chegamos à Tiger Collection, a coleção de tanques alemães da Segunda Guerra, os famosos Tigres, que foram os tanques do final da guerra considerados revolucionários e que seriam uma das armas secretas de Hitler para ganhar a guerra. Realmente os tanques Tiger impressionaram, eram gigantescos, como vocês podem ver por aqui, mas eles não foram assim tão decisivos. A Alemanha tinha problemas de abastecimento de combustível e não tinha superioridade aérea, então o que eles ganhavam em vantagem de blindagem e armamento perdiam nesses fatores. Mas aqui estão os Tigers no Tanque Museu de Bovington. E por último, mas antes de falar sobre o último museu, que é o Museu da RAF em Londres, eu gostaria novamente de reforçar o convite de vocês estarem conosco nas próximas jornadas para visitar esses locais que a gente está mostrando aqui, que a gente já mostrou no outro programa, que fala sobre os 10 campos de batalha que você precisa visitar também. Eu vou deixar na descrição o link desse programa para você ver essa outra lista que, conjuntamente com os 10 museus, você tem os 10 campos de batalha e fica já um roteirinho para você montar, tá bom? Vamos lá então para o último dos museus que a gente vai apresentar hoje, que é o Museu da RAF em Hendon. O museu ele tem como tema a Força Aérea Britânica, Royal Air Force, RAF,
Desde a Primeira Guerra Mundial, quando a aviação começou a ser usada como uma arma de guerra, até a Guerra da Malvina e os caças mais modernos que hoje integram as forças aéreas britânicas. Ali você pode encontrar verdadeiras lendas, como o Spitfire. Inclusive você pode sentar dentro do cockpit de um Spitfire. Agora eu vou ter a experiência única de entrar dentro de um Spitfire. Deixa eu colocar minha máscara. É apertado pra caramba, mas estou conseguindo. Opa! Bom, pessoal, é muito legal, meu. São muitos instrumentos, tem instrumento de navegação, tem todo tipo de comando, muito bacana. Eu imagino que um piloto sentir que a visibilidade, você só enxerga o nariz do avião e a hélice, e aqui tem o botão de disparo para você atirar o tanto que você quiser. É uma máquina possante mesmo. Olha, vocês precisam viver essa experiência. Você encontra o Stuka alemão, um bombardeio de mergulho, o HE-111, também um bombardeiro alemão, os primeiros caças a jato, o Vulcan, que é um dos maiores bombardeiros do mundo, que é espetacular, é gigantesco, e você pode ver bem de pertinho essa obra de arte bélica que os ingleses desenvolveram, e muitos outros aviões. Visitar o Museu de Hendon é também um passeio na história da evolução humana. Esse é o hangar 1 aqui do Museu da RAF. Aqui você encontra desde aviões da Primeira Guerra Mundial, bombas, um F-35, um Spitfire, ou seja, já dá para ser um cartão de visita. Esse é o hangar 2 aqui do Museu da RAF em Hendon. É um hangar dedicado aos aviões da Primeira Guerra Mundial. Então temos vários aviões típicos da época. Fokker, Albatross, enfim, os Sopwith Camel. Os aviões mais icônicos da Primeira Guerra Mundial estão expostos aqui. Aqui no Museu da RAF eu tive uma grata surpresa. A oportunidade de botar uma roupa de piloto, um uniforme de piloto da Primeira Guerra Mundial. Uma roupa quente, feita de couro e lã de carneiro. Porque eles voavam sem proteção nenhuma no cockpit e estavam sujeitos à chuva, a frio, a neve, a água, a óleo que espirrava do motor, a balas inimigas. Aqui no hangar 3 você encontra os aviões mais icônicos da Segunda Guerra Mundial e aviões mais modernos também. Nesse display aqui a gente tem os inimigos. Hurricane contra Messerschmitt Me-109 e lá atrás Spitfire e mais o Fiat, o avião italiano. Esse display meio que resume o que foi a Batalha da Inglaterra, que vai completar 80 anos. Foi uma batalha decisiva e esses foram os personagens principais dessa batalha. Muito bacana encontrá-los aqui reunidos num só lugar. No hangar 4 do Museu da RAF em Hendon, Londres, é a seção dos bombardeios. Dá para você ver aqui, eu vou pedir para o nosso câmera mostrar ali, um B-25 Mitchell, lá ao fundo um Vulcan, bem aqui em frente a mim a gente tem uma fortaleza voadora, o B-17, e mais ao fundo o Lancaster, poderoso bombardeio britânico da Segunda Guerra Mundial. Aqui estão os pássaros mortais da Segunda Guerra e de outras guerras também. Vejam só o que tem aqui no Museu da RAF. Um Stuka, só tem dois no mundo, um está aqui, um Stuka bombardeio de mergulho alemão,
e um bombardeio HE-111 Heinkel, também fundamental durante a Batalha da Inglaterra para os alemães nos primeiros ataques. Esse é o hangar 6, então vocês veem ali, tem aqui um Harrier, Tornado, F-16, ou seja, o que tem de mais forte hoje na Força Aérea Britânica. Bom, espero que vocês tenham gostado de mais esta lista. É uma lista importante que você que gosta de história militar deve colocar sempre no seu objetivo a fazer um dia, que é visitar esses 10 museus imperdíveis, museus militares de guerra. Não se esqueça de deixar o seu like no programa, se inscrever no canal se não está inscrito e interagir conosco mandando comentários e sugestões. Tá bom, pessoal? Até a próxima!